Hoje é sexta-feira, domingo, dia 19 de agosto de 2018. E claro, eu tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, Zenfone, tempo real, Elon Musk e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Tô gravando esse episódio no domingo, não consegui gravar na sexta-feira. Não sei se eu publico com data de segunda ou de sexta. Vamos ver se tenho muita coisa pra falar ou não. Nessa sexta-feira teve o debate presidencial. Eu assisti pelo YouTube em tempo real no iPad, com a tela dividida. 1/3 Twitter e outros 2/3 o vídeo do YouTube. E como o Twitter ele tá sem graça, viu? Depois dessa de perder o tempo real. Não sei se essa é a única justificativa, talvez seja simplista demais. Talvez esse processo esteja já acontecendo há algum tempo e agora ficou evidente. Eu não tenho o hábito de acompanhar muitos eventos ao vivo pelo Twitter, mas ficou bem, tava mais bacana o chat do YouTube do que o Twitter. E com isso, hoje, acho que a melhor rede social é o Instagram. É uma rede talvez mais autêntica, com menos bots do que as outras. Você tem um forte uso de hashtags. Bacana do Twitter é que você pega uma hashtag, sei lá, não lembro qual era do debate político, mas hashtag debate ao vivo, e aí você vê o que a galera tá comentando daquele evento. No Facebook, ainda que você tenha hashtag, não é popular, a galera não usa desse jeito. No Facebook você tem as polêmicas tais quais você tem no Twitter. Tem ainda a vantagem, coisa que a gente também não usa muito, aquele seguir a pessoa. A gente tem mais o conceito de amizade no Facebook do que seguir. Não tem muito o punch de Twitter dentro do Facebook. Então, não sei, tô com a impressão de que o Twitter hoje tá mais a lá Facebook do que qualquer outra coisa. A rede que realmente tá com destaque, tá gostosa de você usar, é um Instagram. Você pode fazer seus desabafos nos stories, você tem vários recursos, tem mensagem direta, tem as hashtags, mas não rola ao vivo. Para um debate ao vivo não rola, mas por outro lado também a experiência no Twitter ficou bem assim. Um dos executivos do Twitter mandou um e-mail interno falando sobre as mudanças, que o Twitter não vem sendo claro na comunicação, que quer passar a ser claro, já falou isso diversas vezes também, que quer passar a ser claro, que precisa fazer essa reformulação, mas que vai estar de olho para entender a necessidade desses clientes terceiros. Ele até tweetou isso, mas tweetou isso de um cliente de terceiro, não do próprio Twitter. Notícias. Coca-Tech. O grande destaque foi o Zenfone 5 chegando aqui no Brasil. Mega evento, trazendo funcionalidades específicas pro Brasil. Vai ter o Zenmoji da Turma da Mônica, fazendo até uma brincadeirinha com o Note, os dentes. Mostra como tá madura a Asus em termos de smartphone. Foram lançados 5 modelos, foram lançados 5 aparelhos. O Zenfone 5, né, que já falei que é o com Note, é o carro-chefe da empresa. Ele, apesar de ser o carro-chefe, ele é um intermediário, ele não é um top de linha. Ele tá sendo vendido ali a R$2.000 mais ou menos. Tem duas versões, uma de 64 de espaço de armazenamento, 2.000, e uma de 128 GB por 250. É espichadão, tá seguindo toda a linha moderna, tela LCD 6.2 polegadas, 2.264 por 1.080. É um excelente intermediário porque roda Snapdragon 636, mas tem reconhecimento facial, Face ID, tem Touch ID, desbloqueio com impressão digital. Hoje é aquilo, um intermediário dá conta de tudo aquilo que a gente faria. Não é o meu modelo que eu escolheria, vou explicar já, mas além do Zenfone 5, veio uma versão aí sim, top de linha, que é o 5Z, vem com 4 GB de RAM e 64 de armazenamento, saindo por 2.500. Tem a versão 6 GB de RAM com 128 de armazenamento, 2.950, e 8 GB de RAM com 256 de armazenamento por 3.400. É essencialmente o mesmo aparelho, vai ter no 4K quando você estiver gravando um vídeo, até os 60 FPS, contra o padrão do Zenfone 5, que são 30 FPS. Além disso, vieram 2 outros aparelhos na linha Selfie, que privilegia a câmera frontal, tem 2 câmeras frontais, o Selfie e o Selfie Pro. O Pro, ele vem com gravação na câmera traseira com 4K, o padrãozão é só Full HD. Diferença de preço, o Selfie por 1.500, o Selfie Pro 1.700. Mas são aparelhos, digamos, mais antigos. Eles não estão saindo com Android Oreo, estão saindo com um lugar que é de 2 anos atrás, não é nem do ano passado. O Zenfone 5 e o 5Z estão vindo com o Oreo, que é o do ano passado. Tem a Zen UI,
que é a personalização da ASUS. Vale a pena registrar que boa parte do que traz o Android Pay de novidade já tá na Zen UI. Você consegue fazer a navegação por gestos. O botão Home, que é virtual, você pode fazer o swipe para fazer o voltar, configurar o que vai fazer quando fizer o swipe para esquerda e para direita na Zen UI. A ASUS parece que tá seguindo muito a linha da Samsung, se inspirando muito na Samsung. No hardware, pelo Note, a gente pode dizer que se inspirou na Apple. Embora tenha tirado onda da Apple, né, num primeiro momento, acabou adotando... Marketing é marketing, não tem jeito. A galera de marketing não apita muito. Capaz da galera de tecnologia fez lá o aparelho, não, vai ser assim agora. Venda isso aí, vai ser assim. Bateu-se muito na questão de inteligência artificial, que é uma coisa bem questionável. Muito dessa inteligência artificial da ASUS é repaginação de coisas antigas, não é inteligência artificial propriamente tal. Por exemplo, o iPhone, ele tem um detector de luminosidade ambiente e, em função disso, ele ajusta o brilho da tela. Se eu quiser forçar uma barra e dizer que isso é inteligência artificial, eu digo, não, você está personalizando a experiência do usuário, blá, blá, blá. Monta-se um discursinho e muita gente cai nessa. Mesma coisa com a câmera. Eu me lembro uma vez que eu tava numa loja de celular e eu tava comprando celular, isso era 2006, 2005, alguma coisa assim, e do meu lado tava outra pessoa sendo atendida e a pessoa falou assim, não, eu fui assaltado, eu quero o telefone mais baratinho. Aí era, sei lá, R$100, R$200. Aí a pessoa falou, tem câmera? Não, isso não tem câmera. Ah não, o mais baratinho, mas com câmera. E isso era pré-iPhone ainda. Na época eu tinha um Sony Ericsson T610. A ASUS bateu muito disso. Não, a câmera é mega boa, inteligência artificial. E, bom, é uma excelente câmera. Não bate o iPhone 8, tá? Entre o iPhone 7 e o iPhone 8. Fez 90 pontos no DxOMark, os Zenfone 5. Lembra que a gente tá falando de um intermediário. O iPhone é R$4.000. É um belo resultado, mas não é tão assim quanto tá sendo vendido, verdade seja dita. Tô até curioso para ver o que a Apple vai fazer. Hoje a Apple tá com o 7º lugar na qualidade de câmera, segundo o DxOMark. Tá com 97 pontos, atrás do Pixel 2, que tá com 98. Vamos considerar que tá junto ali, no 97 e 98. É a mesma coisa. Xiaomi Mi 8 também tá ali no 99. O S9 Plus tá com 99, tudo igual. Começa a se destacar no Huawei P20, que tá com 102. Tem um da HTC que tá com 103. E o Huawei P20 Pro tá com 109. Melhor câmera do mercado. Você, de noite, só tem a lua. Você tira uma foto e a foto sai perfeita. A meta da Apple esse ano tem que ser bater o Huawei P20 Pro. Mas Coca, como é que ele consegue ser uma câmera tão boa assim? Ele tem uma câmera tão boa assim porque tem 3 câmeras. É aquele esquema do sensor tradicional que a gente já tá acostumado, a teleobjetiva, que já tá presente nos iPhones, e tem aquele outro sensor monocromático que melhora a qualidade das fotos em baixa luminosidade, faz aquelas contas, aquelas misturas ali, junta um com o outro, consegue fazer a mágica acontecer. Um Huawei você consegue pegar aí, dar uma espiadinha no mercado, vai pegar aí por uns 4.000 também. Agora, o aparelho que de fato eu pegaria, o Max Pro, que é a linha da ASUS de fato com foco em custo-benefício. Versão com 3 GB de RAM e 32 de armazenamento, saindo por 1.350. 4 GB e 64 de armazenamento, 1.550. Ele é o hardware do Zen 5, Snapdragon 636. A câmera traseira, ela é dupla, mas um pouquinho diferente. Você não tem um sensor normal, mas a teleobjetiva. Você tem 2 sensores só para desfocar o fundo, mas vem com uma experiência padrão. Roda o Android Oreo 8.1 sem personalização de Zen UI, sem aplicativos de terceiros instalados. Vem com uma bateria monstra de 5.000 mAh. Tá começando a me convencer a ASUS. Iniciou a me convencer há um tempo atrás. Aí, essa história do Note, fala mal do Note, agora vem com o Note. Essas coisas evoluem, sim, claro, mas parece que a ASUS, ela tá meio arrependida do Note. Tanto que você pega as imagens promocionais. Tem, sim, algumas imagens que promovem o Note nitidamente. Ah, que legal, tem Note. Mas tem outras imagens que eles escurecem a parte de cima, onde tem o Note, e aí o Note não aparece. Ele fica misturado com a tela de fundo. Ainda não me ganhou na questão das atualizações. O Zenfone 4, que é do ano passado, não vai receber o Android Pie. O 5, 5Z, o Max vão pegar o Android Pie. O Selfie Pro parece que não vão pegar. Enfim, a ASUS tá amadurecendo, tem que amadurecer um pouquinho mais ainda, mas hoje smartphone Android top de linha não tem jeito. É Samsung. De intermediários, Motorola e ASUS. Pô, Coca, mas e os Samsungs A e J? Quando eu vejo um Samsung A ou J, me dá vontade de comprar um, sei lá, S8, um S7, um top de linha já ultrapassado. Talvez seja preconceito, mas tem que dizer, é o que passa pela minha cabeça. E qual que é o seu, Elon Musk? Tá surtando, né? Ele deu uma entrevista no New York Times, vou deixar a entrevista aqui nas notas do episódio, onde basicamente ele diz que tá surtando. Tem dias, talvez não seja a melhor expressão, mas tem dias que ele não volta pra casa,
tem vezes que ele fica 4 dias na fábrica direto. E eu não sei se eu acredito 100% nessa entrevista. Sim, existe muita pressão. Sim, acredito que ele passe 4 dias na fábrica. Existe um estresse próprio do ser humano. Existe muito do ego. Aí eu já começo a acreditar. Pega, por exemplo, a história da Tailândia. Não, deixa comigo aqui que eu vou fazer um submarino, vou resgatar a molecada. Ótimo que ele queira resgatar a molecada, encarnar esse salvador da pátria, principalmente quando as notícias que a gente tinha à época era que os moleques iam ficar lá 3 meses, mó tempão até conseguir resgatar, mas a verdade é que os resgates estavam bem mais avançados. Foi o Musk chegar lá com o submarino, conseguiram resgatar a criançada. Quem tava lá ralando pode ter considerado isso como uma afronta. A gente tá aqui ralando, vem esse cara lá de fora trazendo uma solução mágica, aí a gente usa essa solução, morre alguém, vai dar um ruim danado. A gente sabe que isso acontece. Foi um dos mergulhadores que falou, pega esse submarino e enfia onde mais dói. A resposta vem política, aí o Elon Musk diz, aposto que esse cara aí é pedófilo, olha só a cara dele. Nem conhecia o cara. Então, ficou com o ego machucado, foi lá, respondeu, né, de uma maneira que não deveria. É por isso que eu vejo essa reportagem muito mais como um semi-pedido de desculpas. Não ache que isso é aleatório, não é aleatório. O Elon Musk, ele encarna um personagem, ele resolveu encarnar esse personagem. Existem pessoas que cuidam dessa imagem de salvador da pátria do seu Elon Musk. Mesma coisa aqui com o seu Bolsonaro. Bolsonaro não é mais o Bolsonaro. Bolsonaro virou uma entidade. O brasileiro hoje está disposto a abrir mão, de repente, de alguns direitos em nome da ordem. Boa parte dos problemas que a gente tem, repara só, e tô falando a nível pessoal, a gente pode resolver com disciplina. Boa parte dos nossos problemas é disciplina. A nível macro, boa parte dos nossos problemas talvez não sejam a disciplina, mas a gente acha que é disciplina. Precisa de disciplina, precisa de uma linha um pouco mais dura, mas a gente esquece de outros fatores. Vamos militarizar as escolas que resolve. Vai ver o orçamento de uma escola militar e uma escola pública ali da esquina. Não que também dinheiro resolva tudo, não. Você tem uma escola particular aqui no Rio de Janeiro que os professores estão sendo acusados de assédio, mas hoje, no nosso inconsciente coletivo, tá a questão da disciplina. É a admiração que a gente tem por um Moro. A política brasileira, ela tem ciclos. Se você olha a história, você tem os ciclos ali até 1930, depois vai ali até um pouquinho antes, 1945, 46, aí vai ali até os militares, depois vem o processo que a gente tá vivendo hoje, de direta já, né, do Collor, teve a passagem do bastão, e hoje parece que a gente tá sofrendo uma outra passagem de bastão. A gente tá em busca desse outsider, o poder ele não aceita vazio, a gente precisa dessas figuras. O Lula também é uma figura no inconsciente do brasileiro, admirável, por isso que tá causando toda essa celeuma, talvez até seja perseguição política, você possa dizer, mas vai na história do Brasil, a gente acha que a história brasileira sempre foi um marasmo, sempre foi uma tranquilidade, mas não é exatamente assim. Você pega ali 1920 e pouquinho, você tinha o tenentismo, onde o baixo clero, vamos colocar assim, se rebelou contra o alto clero, e a gente pode dizer que é o que o seu Moro tá fazendo, é aquilo que de repente os tribunais superiores deveriam estar fazendo com os políticos por terem fórum privilegiado, não tá rolando, é o baixo escalão que tá resolvendo. E a mesma coisa acontece no paralelo no Vale do Silício. A gente não tem hoje uma figura. Quem é o Steve Jobs? Esse personagem que o Steve Jobs encarnou durante muito tempo, que também teve a sua crise, talvez essa seja a crise do Elon Musk, mas quem é esse personagem? Tim Cook? Não é. Quem poderia de repente fazer alguma coisa? O Johnny Ive. Ele tá tranquilão, de boa na dele, não quer assumir esse papel. Johnny Ive sempre foi muito de bastidores. Google, que figura você tem no Google que desponte? Há 2 anos atrás a gente poderia falar do Kalanick, Travis Kalanick, do Uber, CEO do Uber, mas enrolou homericamente. Talvez ele já esteja vivendo esse processo de reestruturação dele e volte aí como uma figura que desponte. A gente ama o Uber. Uber chegou ao ponto de virar sinônimo. A gente teve aquela da Theranos, a Elizabeth Holmes, que até se vestia meio Steve Jobs, não sei se você reparou. A gente não tem muito aqui no Brasil imagem dela, mas ela usava muito aquela turtleneck, blusa com gola rolê, criou um próprio campo de distorção de realidade, lá Steve Jobs. Quem mais que tem? Zuckerberg, o Facebook, não sei se chega, não tem esse punch. Jeff Bezos também não tem esse punch. A Marissa Maia, assim, o Jack Dorsey do Twitter também tá assim. Você tem o carinha do Ethereum, o Vitalik, mas para isso o Ethereum tem que se firmar. Essa criptomoeda de aplicativos, esses aplicativos distribuídos precisam se firmar. Hoje os votos parece que estão mais ali pro seu Elon Musk reconstruindo, assim como fez Steve Jobs, a indústria de petróleo. A gente pode dizer que o Elon Musk refez a indústria de pagamentos com o PayPal, com as carteiras digitais, tá reconstruindo a exploração espacial. Enfim, eu sou fã do seu Elon Musk. E para finalizar, deixa eu só
registrar, falando aqui de câmeras, que a Samsung, pra promover o S9 e o A9, colocou fotinhos lá, dando a entender, não, essa foto aqui foi tirada com, olha que foto legal, foco dinâmico. E na verdade era foto de banco de imagem, mega fail. E assim, gravando no domingo, eu vou ficando por aqui. Vou gravar de novo pra segunda-feira, que tem mais coisa pra falar. Abraço pra vocês, até já! Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.